Olá, 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 tudo bem? Professor Emerson aqui falando com você que está realmente preocupado com o contexto de matemática. Em relação à questão do Enem, hoje a gente vai ver um conteúdo maravilhoso relacionado à geometria espacial. Vamos falar então hoje de cone e esfera, tá? São dois conteúdos realmente que dentro dos sólidos geométricos são importantíssimos. Eu quero saber se você está disposto a aprender. E aí, que tal? Então vem comigo para que você possa compreender a diferença entre esses dois sólidos, beleza? Ok? Então vamos verificar isso aí a partir de agora. Então vem comigo. O que é o cone? Cone é um sólido geométrico, tá? Que faz parte do estudo da geometria espacial. Até porque essa figura aqui eu tenho certeza que você nunca vai esquecer, porque desde pequenininho colocaram isso na tua cabeça, né? Então é só você lembrar das festinhas de aniversário, correto? Ele possui uma base circular, nós sabemos que essa base ela é circular, correto? Formada por segmentos de reta que tem uma extremidade num vértice V. Então aqui eu tenho um vértice V, tá? E ele completa aqui, tocando na base, o círculo, é correto? Além disso, o cone possui a altura h, dependendo se ele for oblíquo ou reto, caracterizada pela distância do vértice, tá? Até o plano da base que contém o círculo. Além disso, o cone possui altura h, caracterizada pela distância do vértice, como já falamos. Possui também o que a gente chama de geratriz, ou seja, a lateral formada por qualquer segmento de reta, essa lateralzinha aqui, ó, ela é a chamada geratriz, que tem uma extremidade no vértice e a outra na base do cone. Vamos entender isso. Como é que eu classifico o cone, então, nesse caso? Os cones, dependendo da posição do eixo em relação à base, são classificados em reto e oblíquo. Dá para perceber aqui, ó. Esse aqui é o reto porque, saindo do vértice, tocando no centro da base, isso aqui vai formar um ângulo de 90 graus. E a geratriz com a base, nesse caso aqui, ó, vai formar o que a gente chama de triângulo retângulo, ok? E é importantíssimo que a gente possa trabalhar. Aqui é o cone oblíquo porque se você sai do vértice e toca no centro da base, isso aqui, ó, não vai formar um ângulo reto. Esse ângulo aqui, ó, não vai dar 90 graus, ou seja, então, dentro do contexto que a gente vai verificar aqui, no cone reto, a gente vai trabalhar o teorema de Pitágoras, onde nós vamos já trabalhar e falar sobre isso. Então, e o cone reto, a gente também chama de cone de revolução, beleza? É só a gente entender esse caso aqui. Fórmulas do cone. A área da base é a área do círculo, e a área do círculo é πr ao quadrado, é só não esquecer disso, tá? A área da base é a área do círculo, πr ao quadrado. Lembrando que esse π vale 3,14, e o raio é o raio da base. A área lateral ela é formada pela geratriz do cone. A área lateral é calculada através da fórmula. A área lateral é multiplicar o π vezes o raio vezes a geratriz, certo? Já a área total, nesse caso, é a soma da área da base mais a área lateral, onde a gente vai ter isso daqui, ó, π vezes r, que multiplica g mais r. Onde eu tenho a área total, o π, que é 3,14, o raio é r e a geratriz é g. E o volume do cone? O volume do cone corresponde a 1/3 do produto da área da base pela altura. Como assim? Lembrando de volume, é sempre a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Em relação ao cone, como na pirâmide, você divide isso por 3, tá? Então é só lembrar disso. Então bora colocar isso aqui na prática? Um exercício resolvido. Um cone circular reto tem raio da base igual a 6 centímetros e a altura 8. Então, segundo os dados oferecidos, calcular a área da base, a área lateral e a área total. Então, nós temos que entender os dados aqui do problema. O raio é 6 e a altura é 8, tá? Então, como é que eu vou enxergar isso? Lembra que eu falei em relação ao teorema de Pitágoras? Então, a gente tem que g ao quadrado é igual a r ao quadrado mais h ao quadrado. É só você não esquecer disso. Mas de onde é que vem isso aqui, professor? Justamente daqui, ó. Aqui é geratriz, aqui é altura e aqui é raio. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma da área do quadrado dos catetos, tá? Então, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, esse cara ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado, que está colocado aqui, ó. Certo? R é 6, a altura é 8, substituindo, eu vou ter 36 mais 64, que vai nos dar 100. Como aqui está ao quadrado, já passou para cá como raiz, então essa geratriz mede 10. Então, feito o cálculo da geratriz do cone, podemos encontrar as áreas, tá? Então, a área da base, πr ao quadrado, vai ficar π, como o raio é 6, π vezes 6 ao quadrado vai dar 36 π centímetros quadrados, tá?
2. Por conseguinte, para calcular a área lateral, vamos fazer π vezes r vezes g. Então é só fazer π vezes 6 vezes 10. Lembrando que o π não é substituído, ele é mantido, tá? Para substituir na questão, ela vai vir realmente especificando isso. Multiplicando, nós temos que a área lateral é 60π. Por fim, vamos ter a área total, que é a soma da área lateral mais a área da base. Somando isso daqui, ó, a gente vai encontrar 96π, que é a mesma coisa que você já somar direto 36π mais 60π. Por isso que vai dar 96, certo? Então já está encontrado o que foi solicitado. Vamos falar de volume agora? O volume de um cone circular reto, cujo raio da base mede 3 metros e a geratriz mede 5. Percebam o que nós temos aqui de informações. O raio mede 3 e a geratriz mede 5. Então eu tenho que ter a altura, o raio e a geratriz. Então está faltando quem? A altura do cone. Olha que legal. Para multiplicar, então, vamos entender que eu aplico primeiro o teorema de Pitágoras. Vamos lembrar? Eu tenho que ter a altura, o raio e a geratriz. Aqui tem 2 desses dados, falta 1. H ao quadrado é R ao quadrado, mais R ao quadrado é G ao quadrado. H ao quadrado eu não tenho. Esse R ao quadrado é 9, porque o raio é 3 e 3 ao quadrado é 9. A geratriz é 5 e 5 ao quadrado é 25. H ao quadrado é 25 menos 9, H ao quadrado é 16, raiz de 16 porque o quadrado passa como raiz dá 4. Então, já que eu encontrei a altura, o volume é a área da base, πr ao quadrado vezes a altura. Vai ficar 1/3 vezes π vezes 9 vezes 4. 36 dividido para 3 é 12π metros cúbicos, tá? Então, está aqui a fórmula do volume do cone. Vamos falar agora da esfera. A esfera na geometria espacial, presta bem atenção nisso aqui, ó. Ela é uma figura simétrica tridimensional que faz parte dos estudos de geometria espacial. Ela é um sólido geométrico obtido através da rotação do semicírculo em torno de um eixo. É composto por uma superfície fechada na medida que todos os pontos são equidistantes do centro. Ok? Alguns exemplos de esfera a gente conhece muito bem, tá? Uma laranja, uma melancia, uma bola de futebol. Então tá. Nesse caso, quando a gente falar da esfera, todo mundo lembra de uma bola de futebol, uma bola de ping-pong, uma bola de tênis, isso aí considera uma esfera. Vamos entender o porquê? Componentes da esfera. Superfície esférica corresponde ao conjunto de pontos do espaço qual a distância do centro é equivalente ao raio. É como se você entendesse aqui, ó, qualquer ponto que eu pegar daqui, em relação ao centro, vai dar sempre a mesma distância, por isso que é equidistante, que é o chamado de raio, tá? Aí vamos falar, cunha esférica. Corresponde à parte da esfera obtida ao girar um semicírculo em torno do seu eixo. Como é que é isso aí? Se eu conseguir fazer isso aqui, ó, girar, em relação à questão do eixo, a gente vai ter o que foi falado aqui. Aí tem a questão do fuso, né? Corresponde à parte da superfície esférica que se obtém ao girar uma semicircunferência de um ângulo em torno do seu eixo, que vai ser isso aqui, ó. Se eu faço isso aqui várias vezes girando, a gente tem o que a gente chama de fuso. E tem a calota, tá? Que corresponde à parte da esfera, que é a semisfera aqui embaixo, né? Cortada por um plano. Se eu cortar aqui, ó, e retirar, isso aqui é chamado de calota esférica. Vamos ver aqui em relação à questão das fórmulas, tá? Vamos entender uma coisa. Vamos ver, veja abaixo as fórmulas para calcular a área e o volume de uma esfera. Qual é a área de uma esfera? Se nós lembrarmos a fórmula, tá? A área de uma esfera é 4πr ao quadrado. É só você lembrar. A área da esfera é 4πr ao quadrado, tá? Então, nesse caso aqui, ó, lembrando que o π vale 3,14 e o r é raio. E como é que seria o volume? O volume é o que mais cai a nível de Enem, então é só você não esquecer. O volume de uma esfera é 4πr ao cubo dividido para 3, ou 4/3 de πr ao cubo, tá? Não esquecer, tá? O volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Então, bora entender essa definição a partir disso daqui. Mas como assim, professor? Aqui está pedindo, ó, qual é a área da esfera de raio raiz de 3. Como é que a gente vai entender isso daqui? Para calcular a área da superfície esférica, utiliza-se a expressão. Qual é a expressão? A área da esfera, 4πr ao quadrado. Então, o que a gente faz aqui? Ó? A área da esfera é 4 vezes o π. O π mantém-se. Mas quando é que eu vou substituir o π, professor? Aqui na questão tem que estar especificando. Use π igual a tanto, tá? Não esqueçam disso. O raio é raiz de 3. E vai ficar raiz de 3 ao quadrado. Mas por que que deu 12π? Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, e a raiz de 9 é 3.
4 vezes 3, 12. Então, vai dar exatamente o quê? 12π. Logo, a área da esfera de raio raiz de 3 é de 12π. Lembrando que aqui falta um detalhezinho, né? Está pedindo área e aqui está em metro, então vai ser 12π metros quadrados. Falou em área, é sempre centímetro quadrado ou metro quadrado, tá? Não vamos esquecer disso. Agora aqui está pedindo, qual é o volume da esfera de raio, tá? Raiz cúbica de 3, de a raiz de 3 centímetros, tá? Presta bem atenção aqui, ó. Aqui está pedindo volume. E agora, o que a gente faz? Tá? Para calcular o volume da esfera, utiliza-se a expressão. Vamos lembrar do volume? 4/3 de πr ao cubo. Volume, 4/3 de πr ao cubo. Aí aqui fica 4/3 vezes o π. Lembrando que esse raio aqui, ó, tá? É a raiz cúbica de 3. Então, eu vou pegar a raiz cúbica de 3, que é o raio elevado ao cubo. Aí aqui muita gente vai se complicar. Você sabe que o índice é 3 e o expoente é 3. Um cancela o outro e vai sobrar só 3. Ok? Aí como é que deu aqui esse 4? Vai ficar 4 vezes 3, que sobra 12. Ao dividir 12 para 3, que é denominador, dá 4. Então, nesse caso, o volume da esfera de raio, raiz cúbica de 3, é de 4π centímetros cúbicos. É só você entender, então, a ideia quando se falar diferente do que é a área, do que é volume. Então, só para reprisar. Falou de área, 4πr ao quadrado. Falou de volume, 4/3 de πr ao cubo. Tem uma diferença enorme aqui, tá? É só você não esquecer. Lembrando que aqui falou de volume, tá? É a unidade que está sendo usada aqui elevada ao cubo. Aqui falou de área, é a unidade que tiver aqui elevada ao quadrado. Certo? Só para relembrar aqui um pouco, aqui relacionado à questão, tá? Em relação ao cone, por exemplo, ó. Nós temos aqui uma coisa interessantíssima. Lembra que isso aqui o que é? Gera 3. Aqui é altura e aqui é raio. Beleza? É só você não esquecer esse detalhe, tá? Então, vem aqui comigo. Você que está com dificuldade em relação à questão do Enem e tem que revisar, revisa, vai na plataforma Eduque e você tem que entender o processo relacionado aqui à geometria espacial, tá? Resolva, faça muito exercício, tá? Muita coisa você precisa compreender mediante o que? A trabalhar. Trabalhar exercícios simulados, porque é um conteúdo que cai muito e você tem que ter a noção disso, certinho? Então, fica comigo, vamos se encontrar na próxima aula, tá? Valeu!